Se você é maior de idade, provavelmente você já experimentou alguma bebida alcoólica ou já comeu pão, vinagre. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. Isso tudo tem um processo de fermentação por trás. Então, nesse vídeo nós vamos entender esse processo. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje iremos abordar sobre o assunto de fermentação e vocês vão entender os 3 tipos de fermentação existentes para nós conseguirmos fazer todos os alimentos que precisam de fermentação. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Bom pessoal, eu comecei o vídeo falando que se você é maior de idade já deve ter experimentado alguma bebida alcoólica, porque para conseguir fazer o álcool, por exemplo, da cerveja ou do vinho, precisa passar por um processo de fermentação, e esse processo de fermentação é a fermentação alcoólica. E só é possível realizar esse processo por meio de leveduras, que são fungos. E esses fungos digerem a glicose, ou seja, eles comem a glicose e nesse processo eles liberam o álcool, o etanol e gás carbônico. Então, na verdade, o álcool é o resultado da digestão de glicose feita pelos fungos. Que nojo. É nojento, né? Quando vai assim estudar o todo. Mas não precisa gravar isso, porque senão você não vai ficar com nojo. Só entenda que a fermentação alcoólica é a glicose se transformando em etanol e em gás carbônico. E os tipos de fermentações ocorrem no citosol com a ajuda de enzimas com a finalidade de obtenção de ATP, adenosina trifosfato, que é tipo uma moeda de troca energética da célula. Então, pode-se dizer que a fermentação é um processo de produção de energia depois da glicólise. E a glicólise é um processo químico no qual os fosfatos são incorporados à molécula de glicose depois da quebra dessa mesma molécula. E isso tudo é para conseguir produzir energia. Então, vamos aqui. Para produzir o vinho, o álcool do vinho, vai pegar a fruta, que é a uva, e a uva tem açúcares, que é a glicose. E essa glicose vai ser fermentada, ou seja, vai ser digerida por leveduras. E com essa digestão das leveduras, vai transformar em etanol, que é álcool, e gás carbônico. E esse mesmo processo, como vocês viram, forma gás carbônico, é o processo de fermentação que usamos para inchar a massa de pães, de bolos, porque o gás carbônico que é liberado na fermentação fica aprisionado na massa e com isso a massa expande, aumenta o seu volume, ficando assim mais fofinha e maior. E eu tenho uma curiosidade para vocês que nos impérios mais antigos, 300 a.C., eles conseguiram perceber que as leveduras conseguiam inchar e acelerar mais o processo de fabricação de pães quando eles deixaram algumas massas expostas, e com isso as leveduras fizeram a festa. E quando eles foram colocar essas massas nas massas dos pães mais novos, eles perceberam que os pães conseguiram aumentar o seu volume e acelerar o processo de fabricação, ou seja, o processo de realização de fazer os pães. E agora já é tudo mais industrializado, com um fermento químico que nós conseguimos encontrar em potinhos nos supermercados. Já falamos sobre o tipo de fermentação alcoólica e agora nós vamos para o segundo tipo de fermentação, que é a fermentação lática. E essa fermentação é realizada exclusivamente por bactérias. E o exemplo de uma dessas bactérias que é bastante utilizada é os lactobacilos. Provavelmente vocês já viram em alguns leites fermentados, em alguns produtos de leites fermentados que tem na caixinha escrito lactobacilos vivos. São as bactérias que são utilizadas para a fermentação lática, daquele produto no caso. Bom pessoal, a fermentação lática acontece no leite, e o leite tem um açúcar chamado lactose, e essa lactose, quando é quebrada, forma a glicose e a galactose. E quando a glicólise tem o principal mediador, um desses dois açúcares, a glicose ou a galactose, é a fermentação lática. Então, na glicólise, com um desses dois derivados da lactose, a glicose ou a galactose, vai ter a formação de ácido pirúvico, ATP e NADH2, ao invés de NADH. E usa-se esse tipo de fermentação para a produção de leites
iogurtes, por exemplo. E nessa fermentação, o ácido pirúvico é transformado em ácido lático. E então, o sabor azedo do leite se deve à formação do ácido lático, que é liberado pelos lactobacilos. E na escala de pH, que é de 1 até 14, do 7 até o 14 é básico, do 7 até o 1 é ácido. Então, como é um ácido lático, ele vai diminuir o pH do leite. E isso faz com que as proteínas do leite se coagulem, formando o coalho que nós vemos, e que é utilizado na fabricação de iogurtes e queijos. E uma curiosidade bem legal que acontece dentro do nosso corpo, que provavelmente você já deve ter ouvido de alguém, é que a gente produz ácido lático quando nós estamos em algum esforço físico, esforço muscular. A quantidade de oxigênio que as células recebem para conseguir fazer esses exercícios aeróbicos é insuficiente para a liberação de energia para esse tipo de atividade muscular tão intensa. Mas como a gente continua fazendo atividade, as células musculares precisam continuar respirando, e com isso eles começam a fermentar a glicose, com a tentativa de liberar energia extra. E então esse ácido lático fica acumulado dentro dos músculos, causando dores, cansaço e cãibras. E depois que esse esforço muscular intenso abaixa, ou seja, a gente começa a descansar, esse ácido lático corre pelas correntes sanguíneas até o fígado, onde é convertido em ácido pirúvico novamente. Já falamos sobre 2 tipos de fermentação, vamos para o terceiro tipo, que é a fermentação acética. E esse é o último tipo de fermentação. Eu já tenho um vídeo falando sobre a fermentação acética, que é um shorts, vai estar aqui nos cards. E essa fermentação acética é utilizada para a produção de vinagres. Sim, aqueles vinagres mesmo que nós colocamos na salada, por exemplo, que você tem aí em casa, muito provavelmente. E o produto final de uma fermentação acética é o ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. E o vinagre significa vinho azedo. Então é um processo de azedamento do vinho e de sucos de frutas também. E para que isso ocorra, precisa que o etanol, ou seja, o álcool, entre em contato com bactérias específicas que fazem esse tipo de fermentação, e uma delas é a Acetobacter. E essa Acetobacter, por exemplo, transforma o etanol em ácido acético por oxidação. Ou seja, o etanol entra em um processo de oxidação e produz o ácido acético e água. E esse ácido acético misturado com as substâncias ali presentes, por exemplo, no vinho, vai se transformar no vinagre de uva, por exemplo, se o vinho for de uva. E o vinagre de maçã acontece a mesma coisa, só que ao invés de uva vai ser por maçã. Vai ser o açúcar da maçã que é transformado em álcool, e esse álcool é transformado em ácido acético. E estes são os processos biológicos para a obtenção de energia, que é muito estudado em bioquímica, para entender o funcionamento de diversos seres vivos e seus papéis no meio ambiente. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente aí embaixo o que você gostou, qual é a fermentação que você mais gostou de ter entendido e de ter estudado. Assista esse vídeo que está do meu lado, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu e abraço!